Olá, como vai? Muito boa noite para você. Feriado esgota passagens no terminal rodoviário de Patos de Minas. Cristãos celebram a Sexta-feira Santa em Patos de Minas e a gente também vai mostrar. A adoração da Santa Cruz e a encenação da Paixão de Cristo. Patos de Minas está entre as cidades com melhor infraestrutura urbana, aponta censo. A apuração eficiente de crimes é destaque na Delegacia de Crimes contra a Vida em Patos de Minas. Atleta patense se prepara para o Campeonato Mineiro de Kickboxing. Cruzeiro derrota o Bahia por 3-0 com 2 gols de Caio Jorge. O que muda com a suspensão de todas as ações do país sobre pejotização de trabalhadores? O que é o transtorno que atinge pessoas em busca da perfeição estética? E a comoção de famílias atípicas com surto de jovem autista e as orientações de especialista em como lidar em situações de crises. O NTV News desta Sexta-feira Santa já está no ar. Dados do Censo 2022 colocam Patos de Minas e outras 2 cidades do Triângulo Mineiro entre as que apresentaram melhor infraestrutura urbana. O IBGE divulgou no fim desta semana os dados do Censo Demográfico feito em 2022, referente às características urbanísticas do entorno dos domicílios. O resultado dessa pesquisa é considerado o maior e mais completo levantamento georreferenciado dos elementos urbanísticos pesquisados no Brasil, englobando pontos como capacidade de circulação das vias, pavimentação das vias, existência de bueiros e bocas de lobo, iluminação pública, pontos de ônibus, sinalização para bicicletas, existência de calçadas, obstáculo nessas calçadas, existência de rampas para cadeirantes e arborização. Patos de Minas, Uberlândia e Uberaba se destacaram em alguns desses quesitos de infraestrutura urbana, quesitos esses voltados para iluminação pública e pavimentação. Patos apresentou a porcentagem de 99,7% dos moradores residindo em locais com iluminação pública de qualidade, ficando atrás apenas de 8 municípios brasileiros, na 9ª colocação. Essa iluminação é muito importante para a segurança pública, mobilidade, atividades econômicas e qualidade de vida da população. Quanto ao quesito de presença de pavimentação das vias, atingiu 99,5% dos moradores que residem em trechos pavimentados, atingindo a 8ª colocação. Essa pavimentação é muito importante para a segurança e durabilidade da via, mobilidade de veículos e acesso a serviços, além de desenvolvimento socioeconômico de transportes de cargas. Já Uberlândia e Uberaba, além de se destacarem também na iluminação pública e pavimentação, figuraram as primeiras colocações com melhor porcentagem na acessibilidade com rampas de acesso para cadeirantes, áreas de domicílio com calçadas e calçamentos sem obstáculos. Diferente de Uberlândia e Uberaba, Patos de Minas enfrenta diversos problemas com calçamentos por toda parte. Muitos buracos, falta de acessibilidade e rampas inexistentes em grande parte da cidade fizeram com que o município não aparecesse nas outras listas, junto com as 2 cidades do Triângulo Mineiro. As apurações de crimes cometidos em Patos de Minas pela Delegacia de Crimes contra a Vida se destacam pela eficiência. Neste início de ano, todos os homicídios registrados foram elucidados. Com a conclusão do inquérito policial que apurou o homicídio de um homem de 54 anos, encontrado morto em sua residência no bairro Jardim Paulistano no ano passado, em Patos de Minas, onde 6 suspeitos com idades entre 22 e 36 anos foram indiciados, a Polícia Civil chegou a 99% dos crimes do ano de 2024 elucidados. Essa troca de informações com a Polícia Militar e também com a Polícia Penal, a sociedade passando as informações, acreditando a ação da Polícia Civil nesse novo método, que é a OVM, o Oitiva Virtual Móvel, que veio para ficar no sentido de colher os depoimentos com maior rapidez, fazer muitos deles em forma sigilosa, em que você colhe o depoimento e as pessoas não têm acesso, a não ser o Poder Judiciário e aqueles que o Poder Judiciário determinar. O desempenho chama atenção e se diferencia dos índices nacionais, onde, segundo dados, a média de elucidação de homicídios gira em torno de 44%.
Em 2024, Patos de Minas registrou 29 homicídios. Desses, 28 já foram solucionados, restando apenas um caso pendente de desfecho. O índice de resolução ultrapassa 96%, resultado raro no cenário da segurança pública brasileira. A Delegacia de Crimes contra a Vida já solucionou 99% dos crimes de homicídios que aconteceram no ano de 2024. Já nesse ano de 2025, ao qual já tivemos alguns homicídios registrados, são 100% já solucionados, inclusive contando também com os homicídios tentados. Todos eles já foram solucionados, inquéritos repassados aí para o Ministério Público. Temos aí praticamente 100% dos crimes de homicídio consumados e tentados no ano de 2024, já concluídos e levados às barras da justiça com autoria definida, o que é uma coisa muito importante, né, porque foram várias pessoas que foram presas no ano passado, isso reflete, a gente acredita, reflete neste ano. E nós temos agora também, no ano de 2025, por conta desse trabalho incessante de todos os investigadores da Polícia Civil, escrivães de polícia, dos nossos estagiários, nós temos aí, em 2025, também todos os homicídios consumados já com autoria definida, apontando 6 pessoas que estariam atuando nesses crimes, e chegando isso aí também o mais rapidamente possível para o Poder Judiciário. Ainda segundo o delegado Luiz Mauro, diversos motivos levaram ao número alto de homicídios em 2024. O principal era em relação à organização criminosa em Patos de Minas. A motivação que nós temos em 2024 era a motivação voltada a uma organização, né? A organizações, a grupos de indivíduos previamente arrumados, previamente mancomunados para fazer crimes diversos, tráfico de drogas, homicídios, entre outros delitos. E nisso a gente foi sempre fazendo uma boa investigação e prendendo esses indivíduos. Indivíduos que são vamos dizer assim, os matadores, que estão ali na frente e que têm ali aquela coragem, né, para poder ceifar a vida de um semelhante, de forma sempre truculenta e sem qualquer justificativa. Esses indivíduos estão sendo presos, foram presos, seja aqui em Patos, sejam fora de Patos de Minas. A Delegacia de Crimes contra a Vida tem demonstrado que com estrutura, dedicação e método investigativo eficiente é possível reduzir a impunidade e contribuir efetivamente para a segurança da população. O delegado deixa um recado à população. O crime não compensa, são penas graves, que vão ficar presos durante muitos anos e que isso não vai compensar. São 12, 15 anos no mínimo preso para quem pega uma pena, por exemplo, de 30, 32 anos de cadeia. Então isso aí é uma coisa que tem que ser pensada por você, que às vezes está com aquele problema com alguém, querendo fazer alguma coisa com um seu semelhante. Saiba que se você fizer, você vai ser identificado e vai ser preso. Não existe o crime perfeito. A seguir, a gente vai mostrar a movimentação de fiéis católicos nesta Sexta-feira Santa em Patos de Minas. Com a conclusão do inquérito, Cerca de 500 pessoas lotaram a quadra poliesportiva do bairro Jardim Panorâmico, em Patos de Minas, para participar da celebração de adoração à cruz. A cerimônia foi marcada por momentos de fé e reflexão. Essa celebração de hoje, ela não é propriamente uma missa, porque nós temos que entender que o Tríduo Pascal ele é uma celebração no todo. Começa na quinta, passa pela sexta e termina no sábado. Então a celebração de hoje ela é uma ação litúrgica que tem 3 elementos fundamentais. Primeiro, a escuta da palavra, onde nós vamos ter a oportunidade de escutar o Evangelho da Paixão de Cristo, segundo o evangelista João. Depois da escuta da palavra, nós teremos a prece universal, onde toda a igreja reza por todas as pessoas do mundo. E por fim, o ato simbólico da adoração à cruz, onde nós vamos diante da cruz prestar a nossa reverência, lembrando e deixando na memória de todos nós que a cruz para nós é sinal de salvação de Cristo. É a primeira vez que a celebração é realizada fora da igreja. A mudança tem como objetivo acomodar um número maior de fiéis. Para a gente isso aí é muito importante porque a gente com a montagem dessa infraestrutura a gente consegue receber a comunidade e mostrar para a comunidade que a gente está empenhado em ter uma comunidade mais fortalecida na fé, na religião.
E isso para a gente é muito importante, né? Para os devotos, esse é um momento muito importante, já que o dia é considerado sagrado pelos cristãos e representa uma oportunidade de fortalecer ainda mais a fé. É um momento muito importante essa Semana Santa, né? E hoje, sexta-feira da Paixão. E desde pequena a gente sempre incentiva o João Augusto. A gente participa do movimento da Renovação Carismática Católica. Estamos aqui na comunidade da São Judas Tadeu. E participar aqui da paróquia sempre é muito bom. E é um dia muito importante, né? De adorar e bendizer a esse Senhor, né? Que é maravilhoso nas nossas vidas, nas nossas famílias também. Um dia importante, né? Um dia de respeito, né? Ontem a gente começou com a Vigília Pascal, né? Na Santa Igreja, ali na São João Batista. E hoje, né? A morte de Cristo, às 3 horas da tarde aqui, onde Cristo, né? Se despede do mundo aí. É a morte dele, onde é despido aí também. E o nosso dia de hoje é um dia de silêncio, um dia de amor também pelo aquele que morreu para nos salvar. É o momento de viver o silêncio, a dor, o amor, a entrega total dele por amor a cada um de nós. Então estar aqui vivendo esse momento é estar celebrando a entrega de Cristo, de uma obediência total para a nossa salvação. Para nós isso é um momento muito importante. Assim, nós queremos trazer a memória deste evento tão importante. E esse evento que tem como símbolo maior a cruz de Cristo. Pois é na cruz que Cristo, numa entrega total de amor e mansidão, reconcilia a humanidade inteira, até então perdida pelo pecado, e traz para nós a salvação. A encenação da Paixão de Cristo acontece há mais de 2 décadas em frente à Igreja dos Capuchinhos e o repórter Daniel Guimarães foi conferir de perto a preparação para a apresentação. Tradicionalmente, há 23 anos, acontece aqui na Praça Irmão Sol, bem em frente à Igreja dos Capuchinhos, aqui em Patos de Minas, a encenação de Cristo. E para contar um pouco para a gente como que foi essa preparação dessa encenação, eu estou aqui do lado da Ana Maria, que é diretora da Trupe Retalhos e Remendos. E Ana Maria, conta para a gente como que foi a preparação toda para a encenação acontecer hoje, nessa Sexta-feira Santa. Então, há 23 anos, né, como você disse, nós estamos em preparação constante para esse espetáculo que é o nosso carro-chefe. Nós estamos desde outubro de 2024 escolhendo o texto, porque é quando sai o lema e o tema da campanha da fraternidade que a gente agrega a nossa reflexão, a nossa apresentação. Então, desde outubro, bem assim, fielmente, quase todos os dias, a gente se reúne para fazer, né, para estar construindo cena, agregando o texto, a campanha da fraternidade, o texto, a cena, né, revendo do ano anterior. Então, a gente, desde outubro, nós estamos aí nessa caminhada e hoje a gente vai concretizar. Tá certo. Eu estou aqui também com o Vitor Hugo, que faz o papel de Jesus. E, Vitor, conta pra gente, como que foi para você estar representando esse papel assim tão importante, tão principal, que é o de Jesus? Para mim foi uma surpresa já de início estar sendo escolhido para interpretar Jesus por conta do estereótipo, mas é uma experiência que sempre me trouxe renovação e transformação. É uma experiência que traz uma paixão assim junto com toda essa experiência, tanto com os amigos, com as brincadeiras, os sorrisos e com o esforço que a gente faz para interpretar um papel tão importante que na maioria das vezes exige um pouco mais de destaque por conta da atenção que tem dado pelo personagem. E é o 3º ano que eu participo da Trupe Retalhos e Remendos e toda vez que eu participo eu me transformo. Tá certo, muito obrigado, Victor. E a Bruna Dantas, ela faz o papel de Maria Madalena. E Bruna, como é que foi para você estar representando o papel de Maria Madalena? Então, esse papel, na época, a gente sabe que Madalena foi muito criticada pela sociedade, né? Então, ela foi muito perseguida e ela recebeu o perdão de Jesus, realmente transformou a vida dela. Então, fazer esse papel está sendo muito importante, porque é toda uma carga de drama que a gente tem que trazer, né? E, assim, está sendo muito bom para mim. Eu estou realmente me descobrindo um lado mais dramático que eu não sabia que tinha. Tá certo. Obrigado, gente. Parabéns pela encenação, Ana. E Daniel Guimarães para o jornalismo da NTV. Pois é, por falar ao vivo, por falar no assunto, a gente vai ao vivo, né? Direto à Igreja dos Capuchinhos, onde está a repórter Débora Xavier, que traz as informações pra gente. Boa noite, Débora.
Boa noite para você, Odair. Boa noite a todos que nos acompanham em casa. É isso mesmo, a gente veio aqui acompanhar essa programação da Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, que é um dia muito importante para os fiéis da Igreja Católica, né? E celebrada nos países do mundo todo, comovendo aí os fiéis. Essa celebração hoje está sendo mobilizada aqui por centenas de fiéis que vieram renovar a sua fé e vão acompanhar a apresentação do grupo de teatro Trupe, Retalhos e Remendos, que realiza essa apresentação há mais de 23 anos, como o Daniel mostrou aí agora para vocês. E mais cedo a gente conversou com o Frei Jailson, que falou um pouquinho da importância desse momento para os cristãos. Nós temos a sonora do padre que até você vou pedir o Danilo para colocar para a gente. Estamos celebrando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo dentro do Tríduo Pascal, que é o momento mais importante da nossa caminhada cristã, onde nós celebramos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Hoje a igreja contempla o momento que Jesus ele entrega a sua vida para nos salvar. Celebramos a cruz, que é para nós símbolo de salvação. Então amanhã às 19 horas nós teremos na Igreja Matriz a celebração da Vigília Pascal, onde nós, com toda a alegria do nosso coração, acolhemos a ressurreição de Jesus, que também é a nossa ressurreição, onde nós somos chamados a renovar o nosso compromisso como discípulos e missionários como peregrinos da esperança, anunciar o amor do ressuscitado a todos os corações e realidades. E no domingo também tem a celebração de Páscoa. Sim, domingo nós temos vários horários de celebração, começando às 7 da manhã, às 9, às 17 e às 19 horas com a procissão do ressuscitado. As pessoas possam vir então renovar a sua fé. E são todos convidados a vir celebrar conosco esse momento de fé, momento onde nós renovamos as nossas promessas batismais. Nesse momento, como vocês podem perceber, está acontecendo a encenação da Paixão de Cristo e em seguida haverá a procissão do enterro, a Via Sacra, né? E o material completo você poderá ver amanhã no NTV News. Obrigado, Débora, pelas informações, trazendo aí ao vivo, né, essa movimentação na Igreja dos Capuchinhos, a gente trazendo aqui para você no NTV News. A seguir, atleta de Patos de Minas se prepara para Campeonato Mineiro de Kickboxing. Você vai ver que o Mamoré realiza jogo-treino com o Norte nesse sábado. E ainda a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia por 3-0 com 2 golaços de Caio Jorge. Agora a gente fala de esportes aqui no News. O Mamoré irá a Montes Claros neste sábado para o jogo-treino com o Norte Esporte Clube. A partida está marcada para as 9h30 da manhã. Os dois times se preparam para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, mas estão em grupos diferentes nesta primeira fase. O Sapo e o Rei do Norte se enfrentaram nessa mesma competição no ano passado e nos 2 jogos da fase triangular terminaram empatados em 0-0. Vamos ver como é que vai ficar então esse jogo-treino aí que acontece amanhã. Fechando a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro recebeu o Bahia no Mineirão na noite desta quinta-feira e deu show. A Raposa venceu por 3-0 e subiu para o G6. Para enfrentar o Bahia, o técnico Leonardo Jardim repetiu a escalação do Cruzeiro contra o São Paulo e começou com alguns dos principais reforços, como Gabigol e Dudu, no banco. E não é que a estratégia do comandante da Raposa deu certo. A equipe celeste pressionou o Bahia desde o início da partida. Nesse lance, o goleiro do Bahia perdeu a posse de bola na grande área, derrubou o Caio Jorge e o árbitro marcou o pênalti. O atacante cobrou e a bola parou nas mãos do arqueiro, que se machucou minutos depois e teve que ser substituído. Mas a Raposa continuou insistindo e na prorrogação da etapa inicial, Lucas Romero marcou um golaço. Na volta do intervalo, o Bahia até melhorou em campo, mas o Cruzeiro não deu chances
e ampliou o marcador no Gigante da Pampulha aos 19 minutos com Caio Jorge. 11 minutos depois, em jogada semelhante, Caio Jorge de novo marcou mais um para fechar o placar. 3-0 Cruzeiro. Resultado que colocou a Raposa na 5ª posição e o Bahia na zona de rebaixamento. Pois é, no domingo o Cabuloso enfrenta o Bragantino na casa do adversário às 8h30 da noite. O atleta patense do kickboxing está se preparando para participar do Campeonato Mineiro da modalidade. O esporte que combina força, técnica e agilidade ganha cada vez mais destaque no cenário esportivo nacional. O kickbox, modalidade de combate que une movimentos do boxe tradicional com chutes de artes marciais orientais, exige preparo físico, disciplina e precisão. O kickbox é praticado tanto como atividade física quanto como esporte competitivo, com diversas categorias e estilos de luta. O kickbox ele surgiu na década de 70, né, com os lutadores de karatê que estavam insatisfeitos com o pouco contato que eles tinham nas lutas, né? Então eles introduziram as luvas de boxe, né, mais os chutes próprios do karatê e criaram as modalidades, né, chamada no início de full contact e que depois se tornou o kickbox. A gente tem a possibilidade de treinar, né, adultos, crianças, né, e esses adultos e crianças podem participar das competições, né, porque tem as divisões de peso, de faixa, né, então tem a possibilidade da pessoa, gostando de competir, ela participar sem se machucar. Entre os atletas que se destacam nessa modalidade está o patense Alisson De Angelis, um dos maiores nomes do kickbox no Brasil, com uma trajetória marcada por conquistas expressivas. Alisson é octacampeão mineiro, tetracampeão brasileiro, bicampeão pan-americano e campeão mundial de kickbox. Todos os títulos foram conquistados dentro da modalidade que ele representa com orgulho e dedicação. É diferente, né? Assim, o pessoal, né, já está esperando, né, o Alisson De Angelis chegar para lutar, né? É interessante, é legal, né? Porque você já vai com essa expectativa, né, das pessoas esperando a sua luta. Agora ele se prepara para mais um desafio: representar Patos de Minas no Campeonato Mineiro de Kickbox, competição que reúne os melhores atletas do estado. Alisson entra no ringue mais uma vez em busca de manter sua hegemonia e conquistar o 9º título estadual. Esse ano tem um Campeonato Mineiro, né, na cidade de Divinópolis, agora no dia 26, né, e aí está indo eu e o Caio Cruz, né, representando a cidade, né, vamos representando a equipe, né, do Fabiano Mineiro, né, e representando também a nossa cidade, né, no Campeonato Mineiro, que vale vaga para o Campeonato Brasileiro em junho, que vai ser realizado em Brasília. O fim de semana deve ser com manutenção do tempo instável no Alto Paranaíba e Noroeste. Vamos conferir então a previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Os dados do IMET indicam tendência de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar deve registrar 60%. A previsão para o sábado em Patos de Minas é de mínima de 19 e máxima de 29 graus. E no domingo, variação entre 18 e 30 graus. Em Lagoa Grande, no sábado, variam de 22 a 28 e no domingo, de 22 a 30. Em Cruzeiro da Fortaleza, de 19 a 27 graus no sábado e no domingo, de 19 a 28. Em Presidente Olegário, no sábado, a máxima prevista é de 28 graus e para o domingo, 30 graus. Em Lagoa Formosa, de 20 a 27 no sábado e no domingo, de 18 a 28 graus. E em Vazante, mínima de 21 e máxima de 29 graus no sábado e no domingo, variação entre 21 e 30 graus. A seguir, o que é o transtorno que atinge pessoas em busca da perfeição estética? E mais, a comoção de famílias atípicas com surto de jovem autista e também as orientações de especialistas em como lidar em situações de crise.
A agressão a um jovem autista pós-surto essa semana em Patos de Minas levantou discussões sobre a falta de compreensão e apoio a pessoas com transtorno. Familiares e especialistas explicam os desafios enfrentados pelos autistas e orientam sobre como agir diante de uma crise. O caso gerou comoção e muitos comentários nas redes sociais. Um jovem de 22 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, foi filmado completamente nu dentro de um ônibus em Patos de Minas, em meio a um surto psicótico. Ele havia desaparecido na noite anterior e, segundo a família, estava desorientado quando entrou no veículo. Ele sempre voltava antes da meia-noite, mandava me ligar, contando onde estava. Como ele não apareceu, eu preocupei e comecei a procurar por ele, 4 horas da manhã, porque o meu filho é autista. Ele tem CIPTEA, ele tem registro do autismo na identidade dele. Aí eu preocupei, porque ele nunca fez isso. E aí, quando eu tinha ido em todos os lugares que eu não tinha encontrado, eu peguei e fui na rádio para poder anunciar. E mostrei umas fotos para a moça da rádio. E aí, quando eu saí de lá para continuar a minha busca por ele, ela me ligou e falou: tem um rapaz, um vídeo, no ônibus que coincide com o filho da senhora. Ele está no regional. Aí eu fui pro regional. Quando eu cheguei lá, eu encontrei meu filho. E ele falou: mãe, me bateram, espancaram meu filho tanto, ele é autista, espancaram ele tanto. Como que a pessoa tem coragem de ver uma pessoa nua, num ônibus? Por que não pediu ajuda? Por que não pediu ajuda pro SAMU, pro bombeiro? Situações como essa são mais comuns do que se imagina. De acordo com especialistas, autistas podem entrar em crise diante de estímulos sonoros, visuais, mudanças bruscas na rotina ou mesmo por frustrações simples. Durante um surto, podem gritar, se despir, correr, bater em si mesmos ou até agredir. Cada caso é único. Bom, em momentos de surtos ou em momentos de desorganização, depende de cada autista. Alguns autistas apresentam quadros de ansiedade, de fobia social, outros pacientes com quadros mais graves podem apresentar quadros de reclusão, de depressão, alguns pacientes podem apresentar agitação psicomotora, então não consigo especificar de pacientes específicos, vai depender de cada caso, mas é importante ressaltar o suporte que precisamos dar para esses pacientes nesse momento de surto. Mas e quem está por perto? O que fazer diante de uma situação dessas? A primeira atitude é não agir com agressividade ou julgamento. Em vez de tentar conter a força, o ideal é manter a calma, proteger a pessoa de ferimentos e acionar a família ou socorro médico. Em momentos de surto, a gente tentar acolher esse paciente, sem trazer nenhum prejuízo tanto para a pessoa que está acolhendo quanto para esse paciente. Se eu não tiver instrução de como lidar com essa situação, é importante a gente ligar para as autoridades competentes, como o SAMU, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, que eles irão criar algumas estratégias para conter esse paciente e evitar danos a terceiros e até mesmo para esse paciente. A cena sensibilizou outras mães que vivem essa realidade. Muitas se viram no lugar de Maria Aparecida, mãe do jovem. Elas relatam que o preconceito, a falta de informação e o despreparo da sociedade ainda são barreiras diárias. Infelizmente, a gente consegue constatar que a nossa sociedade está analfabeta, essa é a palavra. Eu sendo professora apoio, mãe de autista, mãe atípica que acompanha aqui na associação. A nossa sociedade está analfabeta com relação à empatia e ao respeito e ao direito das pessoas autistas. Nós, pais atípicos, estamos aí sempre modelando os comportamentos dos nossos filhos para ficar digno para a sociedade de vocês. E vocês? Como vocês estão comportando, como vocês estão modelando os comportamentos de vocês de respeito, de empatia para com os nossos? É revoltante, porque não é que ele queira fazer aquilo. Quem é autista não é autista porque quer. E as pessoas não entendem como funciona a cabeça de um autista. E isso é muito doído para a gente que é mãe, porque a gente não sabe se o nosso filho, se a minha filha vai sair na rua e vai passar por isso. E assim, todo mundo está sujeito a isso. Essas pessoas que ficarem em rede social falando coisas do qual não sabem, deveriam procurar se informar mais. Abril é o mês de conscientização do autismo. Mais do que uma data simbólica, é um chamado para que todos aprendam a lidar com as diferenças, com mais respeito, empatia e informação. Só de ver os comentários, as chacotas, a falta de informação, a falta de conhecimento sobre o autismo é muito dolorido. Eu senti a dor dessa mãe. Para nós, mães atípicas, famílias atípicas,
as pessoas poderiam ter um pouco mais de empatia, que é justamente o que nós estamos trabalhando, que é a conscientização, que é o tema. Informação gera empatia, empatia gera respeito. E que não fique somente numa frase bonita, mas que as pessoas procurem se informar. Se não querem conhecer o autismo, se não querem saber o que é o autismo, pelo menos respeitem. Fiquem em silêncio. Não vá para a internet, para as redes sociais, falar de algo que vocês não conheçam. Agora a gente fala sobre uma obsessão que atinge mulheres em busca da perfeição estética. É o beauty burnout, transtorno que tem se tornado cada vez mais comum. Um termo que ainda é muito pouco conhecido, mas que tem ganhado espaço nos consultórios de psicologia e dermatologia, é o beauty burnout. Ele representa o esgotamento físico e emocional causado pela busca incansável por padrões de beleza e pode ser muito mais comum do que se imagina entre as mulheres. Esse termo, ele se refere ao esgotamento físico, emocional e financeiro causado por uma busca inconstante de padrões de beleza que são inatingíveis. Essa condição, ela tem se tornado cada vez mais comum, especialmente entre pessoas que se sentem pressionadas a manter uma aparência perfeita, seja por influências de redes sociais, indústria da moda, expectativas sociais e culturais. Essa busca incessante é fruto de uma pressão estética que carrega também outras consequências, como, por exemplo, a procura excessiva por procedimentos estéticos. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, só no ano de 2023 foram realizados mais de 3 milhões de intervenções estéticas no Brasil, figurando no ranking dos países onde os procedimentos são mais realizados. E toda essa obsessão com a aparência gera sinais na personalidade que se tornam cada dia mais claros. Esse esgotamento ele pode se manifestar de diversas formas: ansiedade em relação à aparência, baixa autoestima, insatisfação com o próprio corpo e compulsão com procedimentos estéticos, e também pode chegar até a depressão. Comportamentos típicos nesse sentido, investimento de dinheiro demais no sentido financeiro mesmo, na mudança da aparência para buscar uma satisfação momentânea, evitar sair de casa por não se sentir bonito o suficiente, correção demais em fotos, filtros, que alterem seu corpo nas redes sociais, cansaço extremo também. Outro termo que tem cada dia mais se popularizado nas redes sociais é o morning chat, conhecido por ser um ritual de beleza noturno que consiste na ideia de que quanto mais feia você vai dormir, mais bonita irá acordar. Possui diversos passos, como limpeza profunda e hidratação, e é marcado pelo uso de máscaras faciais, adesivos e toucas que prometem resultados incríveis na manhã seguinte. Apesar de prometer milagres, os dermatologistas afirmam que a técnica pode não ser muito indicada. O uso excessivo de produtos pode gerar o efeito rebote na pele, causando a obstrução dos poros, e a mistura de componentes pode gerar alergias e problemas maiores a longo prazo. Patrícia sempre foi uma pessoa vaidosa, mas garante que sabe diferenciar os cuidados necessários de hábitos que podem ser considerados como obsessão. Eu nunca me senti pressionada a usar maquiagem. Para mim sempre foi uma coisa natural, porque eu gosto de estar maquiada, eu acho que fica bem vestida, Eu gosto muito, então no meu ver, não vejo isso como uma pressão, Então eu gosto de estar maquiando sempre, estar sempre arrumada, Isso me deixa feliz. A minha rotina é bem simples, Os cuidados que a gente tem que ter com a pele, cabelo, unha, com o corpo, Uma rotina diária para poder sentir bem, para poder estar bem, Eu, ao meu ver, nunca senti essa pressão, não, O que eu vejo muito, é a pressão pela magreza, Mas, assim, a gente tem que estar bem com o corpo da gente, e um corpo saudável. Desconstruir toda essa exigência externa exige coragem, apoio profissional e um processo de reconexão com a sua própria imagem, para que a beleza não seja sinônimo de obediência, mas de bem-estar e autoaceitação. A psicoterapia ela oferece um espaço seguro para refletir sobre esses impactos emocionais na cultura da aparência, desenvolver uma cultura uma visão mais realista sobre si, em valores internos e não apenas em atributos externos.
e aparência, né? Cuidar da saúde mental é essencial para poder lidar com as pressões externas sem se perder de si mesmo. A beleza, ela pode ser uma expressão de autocuidado, mas nunca deve ser uma fonte de sofrimento. A seguir, o que muda com a suspensão de todas as ações no país sobre pejotização de trabalhadores. E ainda a movimentação de feriado duplo prolongado esgota passagens no terminal rodoviário de Patos de Minas. A chamada pejotização, que é a contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços, entrou na pauta do STF e esta semana o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que tratam da licitude destes contratos. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a suspensão de todos os processos judiciais do país relacionados à validade da chamada pejotização, que é a contratação de serviços autônomos ou de pessoas jurídicas para prestação de serviço. O que seria pejotização numa relação de trabalho ou num vínculo contratual? Porque isso também passa a ser discutido. É quando eu, dono de uma indústria, de um comércio, enfim, de um estabelecimento, né, com fins lucrativos, obviamente, passo a contratar pessoas para prestar serviços para mim a partir do MEI, a partir do CNPJ delas. E apesar de ter o CNPJ, apesar de formatar um contrato com características comerciais, aquele contrato, na prática, ele está com características do artigo 2º e artigo 3º da CLT, que seria revestido, em suma, de características do vínculo de emprego. E, por isso, ele seria fraudulento. Quem que vai ser o responsável por provar que se trata de um contrato fraudulento? O contratante ou o empregado ou aquele trabalhador que, enfim, está pejotizado? Então, a paralisação afeta trabalhadores com processos em curso. E, nesse cenário, é preciso entender o que está sendo julgado pelo STF, até quando os processos estarão suspensos e o que pode acontecer daqui para frente. Quem defende a pejotização, normalmente defende considerando que é uma forma de dinamizar as novas relações de trabalho. Isso moderniza, dá uma autonomia para o próprio trabalhador, há quem entenda que isso é uma forma, inclusive, de estimulá-lo a empreender. Do ponto de vista prático, o que a gente tem é que é uma forma de também precarizar o emprego. Aquele trabalhador, ele vai abrir um MEI e ele vai, na verdade, no final das contas, e a gente tem que pontuar isso, na Justiça do Trabalho nós temos um princípio básico que se chama o princípio da primazia da realidade. Então, o contrato de trabalho, ele não é analisado apenas com base no que foi assinado, mas com o que de fato acontecia. Não me adianta ou não nos adianta eles firmarem um contrato de trabalho, um contrato, na verdade, comercial, que quando você analisa como aquele trabalho era desenvolvido, ele literalmente é uma relação de emprego, com base no artigo 2º e 3º da CLT. Então, isso é uma fraude. Isso coloca aquele trabalhador sem proteção social, coloca aquele trabalhador sem desamparo no que diz respeito às obrigações trabalhistas daquele empregador que, de algum modo, está se beneficiando com aquela precarização. O modelo de contrato em questão é muito usado, por exemplo, em áreas de construção civil, como para pedreiros e pintores. É usado também para representação comercial e até para serviços de entrega. Pessoas que possuem processos em andamento terão que aguardar o STF decidir 3 questões. Primeiro, a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre esse tipo de relação. Segundo, se a terceirização ou pejotização é uma prática legal. E terceiro, se o trabalhador ou o contratante tem a obrigação de provar que o contrato questionado na Justiça caracteriza realmente uma fraude. A gente espera que nós tenhamos uma decisão equilibrada, que, óbvio, não prejudique quem corretamente firmou o contrato, corretamente seguiu
o que manda a Justiça do Trabalho, que manda a legislação trabalhista, mas nós também entendemos que não se deve prejudicar o trabalhador a ponto, com base, né, com a justificativa de dinamizar essas relações comerciais, essas relações de emprego, e a ponto de tirá-lo da proteção social que deve ser, enfim, defendida a todo custo. Feriado duplo e a movimentação de embarques e desembarques no terminal rodoviário de Patos de Minas mais do que dobrou. Houve esgotamento de passagens e reforço na frota de ônibus. Feriadão prolongado hoje, sexta-feira santa, segunda-feira feriado de Tiradentes, e os patenses têm buscado muitos destinos. Eu estou aqui na rodoviária de Patos de Minas, onde a gente observa, né, bastante ônibus, né, chegando com passageiros, outras pessoas embarcando. E para entender um pouco melhor desse movimento aqui no terminal rodoviário de Patos de Minas, eu estou aqui com o Bruno, né, Bruno, que vai contar pra gente. Bruno, quais são os principais destinos que os patenses estão procurando nesse feriado? Os principais destinos procurados são Uberlândia, Belo Horizonte, cidades aqui de Minas Gerais mesmo. Brasília também teve um aumento significativo, mas nada comparado à cidade de Minas Gerais. Certo. E precisou de fazer reforços nas linhas? Sim, teve alguns ônibus que tem extra, como para Uberlândia, que eu citei anteriormente. O ônibus da maioria está saindo lotado, então quem deixou passagem para a última hora provavelmente ficou de fora. Ficou de fora, né? Quem deixou para a última hora, infelizmente, não consegue mais. Vai ter que buscar outro meio de viajar para ver os parentes, ou seja, qual viagem for fazer. E nós conversamos também com alguns passageiros aqui que estão embarcando, né, e também desembarcando, e nós mostramos para você agora. Eu estou indo para João Pinheiro. Uhum. Vai aproveitar a família? Sim, é um final de semana com a família, né? Um churrasquinho amanhã. Eu sou de Uberlândia, então é a primeira vez que eu estou indo para lá. Para onde você está indo? Carlos do Paranaíba. E tá indo ver a família? Sim. Tá indo pra onde? Brejo Bonito. Pagou quanto na passagem? 37. E me conta, você vai fazer o que lá em Brejo Bonito? Minhas irmãs moram lá. Isso. E aproveitou o feriadão aí pra curtir a família, né? Com certeza, não é só trabalhar não, né? Passear também, né? É isso aí, tá certa ela, né? O NTV News está terminando, volta amanhã. Ótima noite pra você e até lá.